Saúde a todos a paz do Senhor. Livro do Êxodo 12, versículos de 1 a 14. Os nossos irmãos, já falei ali no nosso técnico, ele vai estar passando aqui para ficar bem mais acessível para os irmãos. E nós teremos pensar sobre 3 lições dentro desse texto, simplesmente. Êxodo 12, versículos de 1 a 14, vai nos dizer assim, a partir do primeiro versículo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, o primeiro mês. Este vos será o primeiro mês dos anos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só do seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o mês de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 10º deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vertas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, da cabeça com os pés e com as fissuras, e nada dele deixará até pela manhã, mas o que até pela manhã queimareis no fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aqui estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos pode dizer amém? Aleluia. Simplesmente esse texto pela qual os irmãos que leem a Bíblia conhecem ele, que é na verdade instituição da Páscoa judaica ou dos judeus, em que Deus houvera por meio do livramento que Deus estava dando ao seu povo Israel, que estava no Egito. Então Deus aqui faz com que eles tratam alguma coisa em simbolismo para comemorar e para celebrar sempre, em virtude deste dia, desta saída, alguma coisa. Então, o Pessa, como diz os judeus, ou a Páscoa que nós conhecemos, é a celebração do livramento. Por isso que o livro do Êxodo é justamente a saída do povo de Israel da terra do Egito em direção à terra prometida. Porque Deus naquele dia estabeleceu um livramento para o seu povo. E haja vista, meus irmãos, e que todos nós sabemos, de durante mais de 400 anos, este povo de Israel esteve lá subjugado, sendo oprimido, sendo açoitado, sendo escravizado, trabalhando forte para aquele povo. Mas Deus resolve descer dos céus, e nos diz a palavra de Deus, que Deus ouve a oração do seu povo e resolve descer dos céus para a terra, para livrar o seu povo da terra do Egito para a terra de Canaã. Os irmãos sabem disso perfeitamente. Os irmãos sabem da história, desde que quando o povo judeu, em virtude da fome que houve na terra de Canaã, por meio da bênção que estava acontecendo no Egito, e José está lá, ele chama toda a sua família, e Deus acrescentou de torno de 70 pessoas, Deus acrescenta para mais de milhares de pessoas, irmãos, mais de 400 mil homens, fora mulheres e crianças. E quando Deus prospera este povo, Deus diz: não, realmente este povo aqui está, mas este povo não é desta terra, este povo tem uma promessa, e é tempo de cumprir essa promessa. Então fiquei pensando sobre este aspecto, irmãos. Eu quero tirar aqui pelo menos 3 lições pelas quais nós podemos aprender dentro desse texto em que nós lemos esta noite.
Primeira lição, para nós tomarmos um pouquinho mais de tempo. Primeira lição, lição de esperança. Segunda lição, lição do livramento da parte do Senhor. E terceira lição, a lição da vida. Por que essas lições? Porque se alguém está em um lugar, irmãos, e que não vê saída, simplesmente acha que nada há solução, por que não colocar a esperança que pode lhe ajudar? O que é a esperança? Dentro do termo mais preciso que nós encontramos, esperança é ter expectativa por algo que vai acontecer. Não está acontecendo, mas vai acontecer. E isto está ligado literalmente à nossa fé. E a Bíblia diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio naquilo que Deus vai fazer. Quantas pessoas já perderam a sua esperança? Muitas vezes por motivos em que, certo, ou por a circunstância do momento, perde a sua esperança. Mas eu quero lhe dizer que a nossa esperança é Jesus. A sua esperança é Jesus. A esperança da igreja não está nas coisas materiais físicas em que nós podemos apalpar. A nossa esperança, ela está viva, ela reina para todo sempre. É Jesus. Então Cristo é a nossa esperança. E este povo, por meio deste sofrimento, nasce essa luz de esperança. Eles vão agora viver de acordo a esta esperança. Quando Moisés aparece dizendo, olha, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele se apresentou a mim. Vai dizer, rapaz, está com conversa. É história. Porque estavam acostumados sempre a viver da mesma maneira. Mas quando aparece alguém lhe trazendo uma mensagem diferente, que isso, que história é essa, rapaz? Porque as coisas de Deus ninguém entende a princípio. As coisas de Deus muitas vezes são loucura para cada um de nós. E quantas vezes Deus surpreende a gente, mas será que é realmente Deus está agindo? Ou será coisa da minha cabeça? Deus não explica nem o que Ele faz porque Ele é rei. Nem sou eu, nem somos nós, meus irmãos, para querer questionar as coisas que Deus faz na nossa vida. Simplesmente temos que aceitar assim como ela é. E deixe-me dizer, o que Deus tem para a nossa vida é sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor. Então muitas vezes as pessoas se desesperam. As pessoas ficam tristes, chateadas por as coisas que eles vão lhe envolver na sua vida. Meu irmão, é bom esperar em Deus, aleluia. É bom ter esperança em Deus. É bom ter certeza no coração de que um dia realmente Deus vai agir. Aleluia, salmista Davi. Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Alma abatida, angustiada, porque te abate dentro de mim. Espera em Deus. Tenha certeza que Deus vai agir, vai fazer alguma coisa. Então tenha essa esperança, irmãos. É ter certeza de que Deus vai fazer em prol do seu povo. Deixe-me dizer, Deus está trabalhando pela sua causa. Isto é esperança, é certeza, é convicção. Ora, meus irmãos, se muitas vezes nós só fôssemos olhar para as circunstâncias da nossa vida, eu tenho certeza que nós não sairemos de onde nós nos encontramos. Eu tenho certeza que nós decidiríamos, por aqui já basta. Por aqui se encerra a nossa história. Mas Deus não conta com isso não, meu irmão. Porque a promessa de Deus foi, levante-se, fique de pé e caminhe um pouquinho mais. Esperança. Quando Deus traz este povo para lhe dar o livramento, Ele diz, olha, vocês precisam saber que existe alguma outra coisa para vocês. E que a vida de vocês não é esta de escravo, sendo subjugado, tem que apanhar para poder receber o pão de cada dia. E olha, meus irmãos, muitas vezes se alimentava de manhã e à tarde nem à noite não se alimentava. Às vezes se alimentava à tarde e à noite até outro dia pelo meio-dia. E às vezes se alimentava à noite e no outro dia trabalhava sem se alimentar. Que situação é essa? Deus diz, meu povo desse jeito. E olha que ingratidão o povo ainda tem para com Deus. Sai da terra do Egito. Questiona Moisés, Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Lá havia pepino, cebola e sepultura. Pepino, cebola e sepultura. Enquanto no Egito se existe
pepino, cebola e sepultura, Deus disse: rapaz, se esqueça disso, porque eu tenho pão do céu, tenho maná do céu, eu tenho leite e eu tenho mel para a sua vida. E tem gente ainda querendo pepino, cebola e sepultura. Pepino é problema, cebola é amargura e sepultura é morte. Deus não tem isso para o seu povo. Até porque, irmãos, o livramento e a esperança pela qual estava raiando a partir daquele dia, para trazer o livramento de quê? Primeiro, dos poderes opressores. Por que dos poderes opressores? Porque o povo estava sendo subjugado por Ramsés, rei do Egito. E Deus não queria que aquele povo permanecesse da mesma forma. Então eles tinham de sair do poder opressor para desfrutar do livramento que Deus teria para a sua vida. Segundo, eles teriam de sair dos seus próprios conceitos. Outra coisa difícil, meus irmãos, é quando nós nos encontramos com pessoas que fecham a sua mente naquilo que eles pensam que acham de ser certo, e não naquilo que a Bíblia Sagrada diz que é certo. Eu nasci dessa maneira e dessa maneira vou morrer. Você vai morrer e vai para o inferno. Porque os seus próprios conceitos do ser humano muitas vezes afastam de Deus, mas os conceitos de Deus são estabelecidos por a sua palavra para que o homem desfrute daquilo que ele quer que desfrute. É diferente. Então Deus estava livrando eles para que eles pudessem sair da situação. E Deus dizia: olha, eu preciso trabalhar primeiro na mente de vocês, no coração de vocês, na esperança de vocês, na vida de vocês. Por quê? Acostumado só a apanhar e a trabalhar, nada de viver livre. Então Deus queria tirá-lo dessa situação, e Deus fez isto por meio do seu livramento, por meio da sua tirada, arrancada de Deus da terra do Egito. E quando Deus tira eles em direção à terra de Canaã para dar vida. E olha que interessante. Para que eles pudessem ter vida, alguém deveria morrer. Alguém deveria pagar preço sendo inocente. Pela culpa, não pela culpa, mas sim por dar aos irmãos daquilo que iria acontecer naquela mesma noite. Então Deus diz: vocês não vão morrer nesta noite. Por que vai morrer nessa noite? Porque, meus irmãos, o sangue pela qual foi colocado sobre os umbrais daquela porta era dizendo: vocês terão vida. Enquanto no Egito há morte, vocês têm vida. Enquanto lá haverá mortandade, desde aquele que senta no trono, até mesmo o animal que está no campo, haverá morte. Mas para vocês que têm a marca do sangue nos umbrais da porta, é vida para vocês. E o que isso nos mostra é que a esperança de livramento nos dá vida. Uma vai desencadeando a outra. E muitas vezes nós achamos, meus irmãos, que nada vai dar certo. E este povo não acreditava, irmãos, que Deus poderia fazer. É tanto que, quando sai do Egito, que chega no deserto de Sim, que defronta com o Mar Vermelho: ah, Moisés, por que nos trouxesse aqui para morrer neste deserto, Moisés? Deixasse-nos a gente lá no Egito, pelo menos não iríamos padecer desse deserto. Deus estava dizendo: é independente disso que vocês estão vivendo, haverá vida. Estão vendo este mar? Estão vendo este mar. Então olha para trás, que está pior ainda. Olha para trás, tem um exército vindo aí para destruir todos eles. Mas Deus intervém novamente na vida daquele povo. Eu estou trazendo essa narração, meus irmãos, para que tenhamos ideia do que Cristo posteriormente fez para as nossas vidas. O que foi que Cristo fez? O que foi que Jesus fez para as nossas vidas? Primeiro, nós estamos sem esperança, sem Deus, sem salvação. E Jesus disse: eu vou dar salvação a vocês. Eu vou dar esperança a vocês. Segundo, nós estamos presos no pecado, no domínio de Satanás, mas Jesus disse: eu vou livrar vocês. E terceiro, nós, as pessoas que não eram judeus, estávamos sentenciados à morte eterna. Mas Jesus disse: não, eu vim para dar vida e vida com abundância.
Então Jesus veio para nos trazer a esperança. E diz-nos o texto sagrado que Paulo escreve aos Colossenses, meus irmãos. No seu capítulo de número, aleluia, Colossenses, seu capítulo 1, versículos 26 e 27, concernente à esperança em que nós temos e recebidos da parte de Deus, nós diz assim: o mistério que esteve oculto, ou seja, encoberto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora que foi manifestado aos seus santos, nos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, Cristo em mim e Cristo em você, Cristo no meio da igreja, Cristo sendo a cabeça da igreja, Ele é a esperança da glória. Estava oculto, mas foi revelado para as nossas vidas. Então nós temos esperança, meus irmãos. Nós temos a alegria de saber que existe alguma coisa a mais para a nossa vida. E você pode dizer: mas irmão, mas você não sabe minha situação. Deixe-me lhe responder. Eu também não quero da sua situação. Fale para Jesus. Fale. Eita, Jesus, pastor, já passou do horário. Fale para Jesus, porque Ele é a tua esperança. Ele te resolve tudo. Ele te dá causa às soluções perdidas. É Ele que traz vida onde não há vida. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre isso, a terceira lição que nos faz vida, nos dá a respeito de vida, vida presente e vida futura. Neste tempo presente, nós temos vida. E na eternidade, temos vida também. Então, para o dentro que a morte é simplesmente um sono por um momento. Jesus deixou bem claro concernente a isso, quando foi ressuscitar uma jovem pequenina. No momento em que disseram: não preocupa, mestre, porque a tua filha está morta, rapaz. Jesus olha para seu pai e disse: rapaz, olha, não se preocupe, não temas, mas creia somente. A tua filha, ela não está morta, ela dorme. Porque a morte para Jesus é um sono. Para o crente, a morte é um sono. E se aqui estamos, é porque temos vida, meus irmãos. Se aqui vamos participar desta noite, desse cálice e desse pão, é porque existe vida na nossa vida. Porque Cristo, Ele é a nossa vida, meus irmãos. Nós que saímos da sepultura, nós que saímos do lamaçal de pecado, dos poderes das trevas, e Jesus disse: agora eu vou dar vida para vocês. Aleluia. Por isso nós temos vida. Por isso nós somos felizes, grato a Deus, porque Jesus vive em nós. E Paulo declara claramente, fala mostrando a esse respeito. E a vida que agora viva na fé no Filho de Deus. E a morte para mim é luto, porque o meu viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. Cristo é sua vida. Ele te fortalece, Ele te alegra, meus irmãos. Ele te anima, Ele te ajuda. Nos momentos de dificuldade você atravessar, lembre-se, você tem um fiel companheiro que não desampara você, mas de: meu filho, te levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sai da situação, toma a tua cruz e me siga um pouquinho mais. Isso é para quem tem vida, meus irmãos. Vida presente e certeza de vida eterna. Se nós vamos tomar nesta noite esses elementos maravilhosos, é porque Jesus disse: tomai e comei, porque isto é meu corpo. E sem Ele nós não podemos viver. Jesus é a nossa vida e a nossa esperança. Meus irmãos, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Aquilo que Jesus fez por nós é muito precioso e muito valioso. E nós temos que ter a cada dia a certeza de que Cristo está conosco. E a promessa dele não mudou, ainda é a mesma. Eu finalizo lhe dizendo, João 14, versículo 1 nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.